Oi, pessoal. Meu nome é Denise, eu sou professora da Faculdade de Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu estou muito feliz por poder estar aqui para partilhar propostas que foram desenvolvidas com as crianças e a temática indígena. Para guiar essas nossas reflexões, eu fiz uma apresentação de PowerPoint que eu vou compartilhar com vocês ao longo desse momento. Essa partilha com vocês tem esse título, então, As Crianças na Comunidade Indígena, Vivências que aproximam e produzem conhecimentos com as culturas. Elas foram desenvolvidas tendo como pressuposto teórico-metodológico um conceito proposto por Vygotsky nos estudos dele, que é o conceito de vivência. E neste material, ao fundo dele, as imagens, elas são imagens do arquivo de fotos que foi sendo montado ao longo de vários anos em que essa atividade foi desenvolvida, desde 2014 até 2019. Então, o fundo dos slides vai ter essas imagens também como uma possibilidade de a gente poder refletir a partir delas. Elas não estão organizadas em ordem cronológica, mas elas trazem as vivências das crianças ao longo destes anos. Então, o conceito de vivências, ele é muito potente e, ao mesmo tempo, algo muito interessante de a gente pensar na perspectiva da docência com as crianças. Então, a partir desse conceito, que é trazido por Vygotsky, o meio é onde aquilo que se vivencia está representado. E a partir do momento em que eu estabeleço uma relação com o meio, eu, através das vivências, né, acaba se criando uma unidade entre as vivências e o meio, entre o sujeito e o meio, em que há uma união indivisível das particularidades da personalidade e da situação representada. E existem também diferentes perspectivas de como cada um vivencia isso, essa situação com a qual eu vou entrar em contato com uma situação do meio. E, ao mesmo tempo, uma reelaboração criadora das impressões vivenciadas. Então, a perspectiva de se pensar as propostas de trabalho a partir do conceito de vivências acaba dando conta de uma unidade do interno e do externo, do sujeito e do mundo, do afeto e da emoção, do sentimento e do intelecto, da reflexão e da razão, do desenvolvimento natural e cultural. E pela potência desse conceito, ele acaba sendo algo que vai nos aproximar de uma maneira muito especial com a cultura, e no nosso caso aqui com a cultura indígena. A escola no qual as crianças estão, né, é uma escola que é localizada em Lajeado. Eu era professora das crianças ao longo destes anos, né? Eram crianças do 5º ano, dos anos iniciais, né? Então, esse contorno em vermelho na imagem aérea é o espaço da escola num trecho do bairro. Lajeado é um município que fica a 118 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital, né? E o município se localiza no Vale do Taquari, que são uma área próxima ao Rio Taquari, e o Rio Grande do Sul e o Brasil, então, para a gente poder ter uma ideia de que lugar se fala.
Estas crianças, elas participaram, junto conosco, professoras, de uma semana com a cultura Guarani Mbiá. E essa atividade era composta por um dia de vivências na comunidade Tecuá Pindó Mirim, que é a terra indígena do Parque de Itapuã, que fica no município de Viamão. Então, não essa comunidade não está localizada no mesmo município onde fica a escola, e então a gente fez o deslocamento até esse local. Os indígenas no Rio Grande do Sul, eles integram atualmente 3 grupos: os Guaranis, os Caigangue e os Charrua. O nosso estudo, ele se concentrou no grupo Guarani, né, por ter essa possibilidade de participar desse dia de vivências numa comunidade Guarani. E os Guaranis, eles apresentam 3 subdivisões: os Mbiá, os Yandeva e os Kaiowá. E esses grupos, esses 3 grupos, todos pertencentes ao grupo dos Guaranis, eles apresentam variações na linguística, no modo de viver, assim como na organização social, econômica e religiosa. A língua falada é o Guarani, que provém do tronco linguístico tupi da família Tupi-Guarani. E então nós vivenciamos esse dia na comunidade com os Guarani Mbiá. E essa imagem, ela está mostrando, né, uma tintura que é feita com urucum, né, e com a qual as crianças que desejavam puderam receber traços desta cultura marcados no seu rosto. Qual era a intenção de a gente participar desse dia de vivências? Era criar possibilidades para o reconhecimento e a valorização das culturas indígenas, né? Numa perspectiva de interculturalidade, onde nenhuma cultura se sobrepõe à outra, e também para desconstruir estereótipos e preconceitos. A vivência com a cultura guarani permitiu que se pudesse ver e sentir o outro num movimento de alteridade, né? E aqui essa fotografia representa muito do que foram esses momentos, né? A criança indígena pintando traços muito significativos para eles, com urucum, no rosto de uma menina da escola. As crianças tiveram diferentes vivências, né? Eu trago algumas falas das crianças também, que foram anotadas e registradas no material que foi sendo constituído como um material de pesquisa também, né? Eles participaram, dentre outras atividades, de brincadeiras da cultura indígena, né? E uma dessas brincadeiras era com arco e flecha, e tinha uma mira, então, onde esse arco, onde a flecha deveria atingir, né? Outras brincadeiras também de corrida, de obstáculos, enfim, brincadeiras muito variadas, né? E a pintura corporal dos indígenas Guarani-Mbiá, né, ela é feita com sementes de urucum, se eles tiverem elas disponíveis, né, e eles acabam tendo, então, obtendo uma tinta em tom avermelhado, e essas pinturas, elas têm diferentes formatos e os significados não são revelados. É interessante que as pinturas, mesmo que elas sejam feitas pela mesma criança indígena, elas não se repetem, os grafismos não se repetem. Durante o ano de 2015, a gente resolveu criar um blog e propor atividades antes de fazer o dia de vivências na comunidade, propor atividades nesse blog, e também no retorno, né? Então, esse blog foi um recurso de trabalho que a gente escolheu intencionalmente, justamente para também quebrar um pouco essa perspectiva de que
a tecnologia está afastado das diferentes culturas, né? Então, esse blog foi alimentado com muitas propostas, né? Ele foi compartilhado também no blog da Geografia da Infância, né? Lá em 2015. Ele continua ativo, né? Mas nem sempre nos anos posteriores houve um envolvimento tão grande com o uso do blog. Além disso, no retorno da escola, para a escola, entre outras propostas, foi proposto às crianças que elas fizessem mapas vivenciais deste dia na comunidade Mbiá. E é interessante porque eles fizeram representações que partiram muito de um movimento particular e, ao mesmo tempo, desses movimentos que foram feitos na comunidade indígena, né? E os mapas vivenciais, eles são uma proposta de trabalho que também teoricamente está respaldada nos pressupostos da geografia da infância, e ele permite pensar a cartografia com as crianças, e não apenas para as crianças, né? Então, esse mapa, por exemplo, eles colocam sentimentos, cheiros, né? O que mais se percebeu, né? Então, por exemplo, as bolinhas verdes aqui são os cachorros. Realmente, nesse ano que a gente foi na comunidade, eles tinham acolhido muitos cachorros que haviam sido abandonados, né? E esses elementos também foram apresentados no mapa vivencial. Em 2016, a gente também fez a vivência e também fez uma proposta de cartografia, então, com as crianças, através do mapa vivencial, né? E aí essa criança fez essa representação e ao lado tem a legenda, né, que ela colocou separada, então, em relação aos sentimentos que ela teve. No ano de 2015, foi um ano muito significativo para esse nosso estudo, porque essa mesma comunidade, o cacique, ele é fotógrafo. E ele, junto com um outro fotógrafo, ele acabou, durante anos, percorrendo diferentes comunidades em Biá-Guarani, no Rio Grande do Sul, e fotografando. E desse movimento do cacique e do fotógrafo, surgiu uma exposição, né, foi feita uma exposição no Museu da URGS, e neste ano de 2015, essas mesmas crianças que participaram do Dia de Vivências no primeiro semestre, em setembro, a gente conseguiu visitar essa exposição, e ela tinha fotografias, então, desses trabalhos, dessa dupla de pessoas, né? E algumas fotografias eram muito grandes, né? E aí, essa menina, né, eu capturei num momento muito significativo, né, em que ela coloca a mão para realmente perceber se essa fumaça estava naquele momento ou não, né? E esse trabalho com essa exposição foi um trabalho muito significativo também, né? E ao longo desse dia de vivências, as crianças também conheceram o artesanato, né? No final do dia, a comunidade faz uma exposição dos artesanatos e esses artesanatos são comercializados porque esse também é um recurso de sobrevivência, né? Então as crianças têm esse contato muito direto com o artesanato feito pelos indígenas, né? E aí essa frase foi pronunciada por uma criança, né? E na interação dela com o artesanato que estava em exposição, né? Então, é uma cestaria que tem também todo um
um grafismo muito peculiar e que também faz parte do universo simbólico, né? Instrumentos musicais, né? E os bichinhos de madeira, eles têm um destaque muito grande entre os guaranis, né? E essa outra fotografia é da exposição, porque lá eles tinham feito esses bichinhos, então, num tamanho maior, transformando-os em banquinhos com os quais as crianças podiam interagir, né? E também tem colares que são feitos de sementes, se essas sementes são encontradas, se não são utilizadas miçangas e outros materiais, né? E a cestaria é uma cestaria muito interessante também, porque ela mistura esses diferentes grafismos, né? As crianças brincam e aprendem a brincar, então, com a zarabatana, com o arco e flecha, então, em movimentos de interação muito próximos das crianças e das pessoas da comunidade, né? Então, o arco e flecha e a zarabatana normalmente são um objeto que as crianças levam da comunidade, porque elas aprendem a interagir com esses brinquedos, né, junto com os indígenas. Esse espaço é o espaço onde as crianças são acolhidas no primeiro momento, né, e é feito todo um diálogo com elas, elas podem perguntar também, né. Não é só a nossa escola que está nestes dias, né, tem um limite de crianças, mas várias pessoas participam ao mesmo tempo, né? Aqui também os meninos ensinam a menina a utilizar o arco e flecha, enfim, né? E sobre as vivências, né? Eu também acho importante colocar, também apoiada em Vygotsky, né? Que não é necessário experienciar de forma direta alguma situação ou evento para que a vivência disso nos constitua, né? Porque senão a gente poderia, eu não tenho como levar as crianças para a comunidade, então elas não vão poder ter essa vivência, né? Então, é possível sim, né? Pois a imaginação ou a atividade criadora, o Vygotsky não usa isso como sinônimos, né? Ela é orientada pela experiência de outrem, atuando como se fosse por ela guiada. E o Jader Lopes também vai nos ajudar a trazer essa perspectiva da narrativa, né? As narrativas, as palavras alheias, elas são forjadas em nós. Então, não necessariamente que a gente tem que vivenciar fisicamente aquela situação. Claro que a vivência em si, ela já é muito potencializadora desse movimento de interculturalidade, né? Mas não significa que eu não possa fazer esse movimento de outras formas, né? As experiências alheias e sociais junto às crianças na escola, em outros lugares, vivificam cenários, eventos e enredos. E aí a gente encontra uma perspectiva muito ampla de trabalho, né? E eu falei para vocês que em 2015, então, foi um movimento muito intenso de trabalho, né? Realmente, assim, a gente conseguiu fazer várias propostas diferentes e sempre em convergência dessa perspectiva da interculturalidade, né? E a gente teve a oportunidade de receber o Iban, né? E a Annelise, que é a esposa dele, que vivem numa aldeia no Acre, né? E eles vieram fazer uma partilha de vivências e de conhecimentos, né? Com as crianças, as mesmas crianças, então, que participaram do dia de vivências, da exposição, né? Então, foi realmente intenso esse ano de 2015. E eles trouxeram fotos e as crianças puderam perceber que eles não, os indígenas, por mais que se tenha essa denominação de indígenas, eles têm características muito particulares, os diferentes grupos, né? E por isso essa questão de se prestar atenção de que indígena a gente está falando, de que tempo
de vida desse indígena, né? E aqui a perspectiva sempre foi de trazer, nesses momentos, uma perspectiva de atualidade da vida dos indígenas nessa atualidade, que é um movimento de muita luta e de muitos conflitos também, né? Então, eles trouxeram essa possibilidade das crianças perceberem que esses indígenas vivem em outro lugar, muito distante do Rio Grande do Sul, e eles têm características culturais, algumas muito próximas e outras bem diferentes, né? Bom, a turma, essas turmas de quinto ano de 2015, eles resolveram que eles tinham aprendido muito durante o ano e eles resolveram, então, montar uma instalação, né, na escola e acolher todas as turmas que não fossem do quinto ano, né, todas as turmas da escola, desde a educação infantil até a nona série, né, para poder partilhar com esses colegas da escola os conhecimentos deles ao longo do ano. E aí a gente acabou fazendo um momento muito formal de encontro com a coordenadora pedagógica, pedindo a possibilidade de realizar essa instalação, essa mostra, né? E num movimento de interação, né? Não era só algo para as pessoas irem olhar, né? E as crianças fizeram um projeto de como elas poderiam distribuir essas etapas do trabalho, e a coordenadora, então, permitiu que a gente ocupasse um espaço da escola para fazer essa mostra e essa instalação, né? E foi uma atividade muito interessante, né? Porque passaram por esses materiais muitas turmas, né? E ao mesmo tempo as crianças do quinto ano interagiram diretamente com os colegas da escola. A gente utilizou diferentes linguagens também para fazer essa narrativa e essa partilha desses conhecimentos. Então foi algo muito, muito intenso e muito interessante. E aqui tem uma palavra que se diz agudjevete, é uma palavra com a qual as crianças foram acolhidas no dia de vivências da comunidade, com a comunidade Guarani-Mbiá, e que eles trouxeram para esse momento também. Então, na entrada da mostra, da instalação, cada criança recebia uma fichinha, quem vinha visitar, com essa palavra. E o que essa palavra significa? Ela tem muitos significados, mas o maior deles talvez seja dizer que eu estou acolhendo o outro do jeito que ele é. E, ao mesmo tempo, eu vou fazer esse movimento de alteridade para que eu acolha esse outro do jeito que ele é, né? Então, é muito mais do que um bem-vindo. A Gudjevete é a palavra, né? A palavra em Guarani, Mbiá, que tem esse significado, assim, tão carregado de um sentido muito forte desse movimento de partilha, de conhecimento e de alteridade e identidade. Aqui tem mais alguns momentos, então, onde as crianças transitaram com crianças da escola, né, mas não da mesma série, né? Aqui também, né, essas crianças estavam na educação infantil, né? E ao professor e à professora, né, eu penso que a gente pode pensar em muitas possibilidades e recursos que podem ser utilizados na abertura ao diálogo e à escuta atenta, né, entre os sujeitos que estão na escola, tal como foi esse movimento, então, que aconteceu com essa mostra no final de 2015, em que as diversas linguagens estéticas podem dar forma às atividades escolares e buscar a interculturalidade, né? Então, existem muitas possibilidades, né?
e muitas delas se encaminham para potencializar a autoria e atividade criadora das crianças, né? Aqui, né, essa foto é muito significativa, porque lembram que lá no início da apresentação, os indígenas ensinaram as crianças do 5º ano, e aqui a gente percebe as crianças do 5º ano ensinando as crianças da educação infantil. Então, é um movimento muito afetivo e, ao mesmo tempo, potencializador dessa perspectiva intercultural, né? E ao professor e à professora, existem muitas possibilidades, assim como eu já falei, né? Então, artefatos temáticos, como os materiais do artesanato, né? Desenhos, narrativas, a própria literatura, né? Existem muitas obras de literatura que potencializam essa narrativa num movimento de relação com a cultura, né? Os sons, as músicas e os ritmos, os mapas e as maquetes vivenciais, a gente poderia ter feito maquetes também ao invés dos mapas. Existem muitos filmes que também partem dessa perspectiva indígena, e as brincadeiras, né? Algumas dessas possibilidades eu vou deixar disponível para ser colocado no Moodle do curso, para que possa justamente movimentar essa criação dos professores e das professoras com as diferentes etapas de ensino com as crianças. E aqui eu trouxe a significação do conceito de vivência para Vygotsky e para outros teóricos que se apoiam nos estudos do Vygotsky. E aqui eu trago a vivência escrita por uma criança, porque ao longo desse trabalho, a gente também foi tendo registros das crianças, né, sobre diferentes propostas, né, e essa criança, em 2016, né, definiu vivência como sendo uma palavra muito difícil de descrever. Não é algo para fazer em um dia e esquecer em outro. Então, essa definição feita pela criança, ela traz justamente essa perspectiva tão forte do que a vivência provoca, né? E nesse caso, provoca com a perspectiva da cultura ou das culturas indígenas. A exposição que eu falei antes para vocês também, de 2015, no Museu da URGS, além de fotografias, ela tinha também sons e narrativas, né, cenas, enfim. Então, aqui, essa perspectiva também desta narrativa capturar a atenção e os conhecimentos das crianças e fazer movimentar outros conhecimentos, né? Antes de participar dessas atividades de vivência na comunidade, a gente precisa participar de um diálogo intercultural que é feito com o cacique, né, normalmente na URGS, né, com o cacique e com algumas outras pessoas da comunidade, né, e desse momento de 2016, eu também registrei uma fala do cacique, né? Que eu penso que é muito isso, assim, né? E essa perspectiva do que o cacique vai dizer assenta também a perspectiva da vivência, né? É difícil falar o que se vive, falar conceitos é fácil, mas falar do que se faz na vida, não. É difícil falar palavra verdadeira para dizer o que realmente é, né? Então, essa fala do cacique também remete à perspectiva da vivência como essa unidade entre o particular e o singular de cada um e dessa comunidade, né? E também penso que o convite desse movimento, né, é reinventar os modos de ensinar e aprender, né, que nós, professores, possamos reinventar os modos de ensinar e de aprender,
na busca por conhecer e acolher o outro, né? Afinal, eu só posso descobrir quem sou com o outro, num movimento dialético entre identidade e alteridade. Né? E essa imagem é de uma trilha que foi feita na comunidade, né? Essa trilha não existiu sempre, em 2019 a gente pôde fazer essa trilha, também nessa imersão com esse modo de ser e viver indígena. As crianças e os indígenas, eles ensinam que ver e pensar o outro não exige, desculpe, ver e pensar o outro, o não eu, exige posturas na busca pela construção de novas memórias, né? Essa busca por outras memórias que não sejam carregadas por preconceitos e estereótipos, né? Recriando nossos modos de ver, sentir e aprender o mundo. A abertura aos diferentes modos de vida para constituir espaços-tempo que levem em conta a nossa ancestralidade e a interculturalidade. Esse também é um convite que as crianças e a cultura indígena nos faz, ampliando as premissas do senso comum e dos saberes pré-estabelecidos a partir de modelos carregados de julgamentos. Para os Guarani-Mbiá, o sol é uma divindade. Toda manhã, assim que Nhamanderu, Nhamandu se ergue, iluminando a aldeia e a mata ao redor, os indígenas acordam e se reúnem em torno do fogo para tomar chimarrão. Chimarrão, uma bebida típica do Rio Grande do Sul, herdada dos hábitos dos indígenas. Contam seus sonhos, conversam sobre presságios e ouvem os ensinamentos dos mais velhos. E quem sabe, esse movimento feito pelos Guarani-Mbiá também possa nos inspirar a fazer esses movimentos, né? E que nós possamos problematizar e recriar formas de ver, dizer e sentir, e celebrar as diferenças, as culturas. E, em diálogo com as crianças, criar copresença, acontecimento, colaboração, compaixão e convivência. Muito obrigada, eu agradeço imensamente essa oportunidade e estou muito feliz de poder fazer esse momento de partilha. Me coloco à disposição também para a gente continuar conversas e vou enviar algumas possibilidades e sugestões que vocês possam movimentar também a interculturalidade com os bebês, com as crianças, com quem vocês estiverem interagindo. Muito obrigada, abraços e até mais.